Boa noite, gente rica. Sejam muito bem-vindos. Nessa live de hoje a gente vai conversar sobre como funciona a mente de alguém invejoso. Então já chega e já vai enviando a live para todo mundo, que a live de hoje está maravilhosa. Seja bem-vinda, Shelly. Shelly que nos deu a sugestão sobre conversar sobre a inveja. Já vai enviando para todo mundo, gente, a live, porque a live de hoje tá top. Tô aqui aproveitando o feriado, mas a gente trabalha também, e aí deu um break. Então, se tiver algum barulho aí, vocês ignorem, por favor, porque ao vivo é assim, gente. Mas vai valer a pena, acreditem em mim, porque a live de hoje tá muito boa. Dá 5 minutinhos pro pessoal entrando. Pra gente começar. Fala pra mim, Shelly, se o áudio tá bom. Tô testando aqui. E aí vão me dizendo como é que tá. Ótimo. Seja bem-vindo, Arthur, Diane. Gente, a live de hoje está muito boa. A gente vai começar falando sobre como funciona a mente. Seja bem-vinda, Sá. Seja bem-vindo, meu Pedinha. A gente vai conversar sobre como funciona a mente, o que acontece na mente, qual o efeito da inveja sobre o cérebro. Depois a gente vai falar sobre por quê? Por que eu atraio pessoas invejosas para minha vida? Seja bem-vinda, Michelle, seja bem-vinda, Mari. Por que eu atraio pessoas invejosas para minha vida? E o terceiro que todo mundo quer saber, como me blindar, como realmente lidar com pessoas invejosas de forma que a inveja não me afete. A gente vai conversar aqui em termos, a gente vai começar a falar sobre neurociência, depois a gente vai trabalhar da parte espiritual e vamos falar sobre outras coisas também. Vou dar mais um minutinho aí pro pessoal entrando. Que a live de hoje vai estar top. Seja bem-vinda, Leinha. Já chega, gente. Vai enviando, toca no aviãozinho, vai chamando todo mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo fica querendo saber como lidar com inveja. E as pessoas que têm inveja de mim, o que eu faço? E é isso, até que ponto isso afeta a minha vida? Até que ponto não? Como é que eu lido com isso? E como que funciona a mente de alguém que está sentindo inveja? Vai ser top. Quero que vocês participem bastante aqui hoje. Bem. Então, vamos começar. Né? Porque vamos adiantando aqui a vida e vocês podem ir chamando o pessoal. E aí a primeira coisa que eu quero falar, né, como eu disse, a gente vai começar falando como que funciona a mente, qual o efeito da inveja sobre a mente. Eu gosto muito do Pedro Calabres, que ele é psicólogo, ele é professor da PUC, ele fala bastante sobre isso. E aí ele cita um artigo que é bem bom, é um estudo de 2019, o nome do artigo é Quando o seu ganho é minha dor, e quando a sua dor é o meu ganho. Isso o título traduzido, porque a pesquisa é em inglês. E é interessante, né? Porque o que é inveja? A definição de inveja. A definição de inveja é justamente esse desgosto, essa tristeza, né? Vou ler segundo o dicionário para ficar mais fidedigno. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E a segunda definição, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem, que é de outra pessoa. E aí esse artigo de 2019 vem confirmar isso a partir de estudos realmente analisando o cérebro. Eles pegaram algumas pessoas e induziram essas pessoas a sentirem inveja. E aí quando eles fizeram essa indução, eles analisaram quais as áreas cerebrais que eram ativadas durante essa estimulação. Então,
Primeiro, a estimulação a partir do ganho do outro. Quando eles estimularam a análise, né, as pessoas verem o ganho do outro, eles perceberam que a área cerebral ativada era uma área de dor. Então, literalmente, as pessoas sentiam dor, que eram áreas correlacionadas à dor, tanto física quanto emocional. Então, a pessoa sentia dor pelo ganho do outro. E isso explica porque muitas vezes os invejosos, eles mudam de comportamento, eles realmente alteram completamente o comportamento deles do normal, né, do cotidiano, a partir do ganho de outra pessoa, a partir quando ele vê a vitória de alguém, a prosperidade de alguém. E o outro lado. Ai, Gabriel, você é ótimo. Beleza, que bom que você chegou rápido. Eu vim mais rápido do que o povo indo pegar o auxílio emergencial, eu não aguento. E a partir da dor, né? Então, qual era a área afetada quando as pessoas viam aquelas pessoas que elas invejavam sofrendo perdas, sofrendo qualquer tipo de dor? E o curioso é que a área cerebral afetada era justamente a área relacionada à recompensa. As pessoas se sentiam felizes, as pessoas sentiam prazer pela dor do outro, pela dor daquelas pessoas que ela invejavam. Então, por isso o nome do estudo, quando o seu ganho é a minha dor e quando a sua dor é o meu ganho, explicando essas áreas de ativação cerebral. E aí o que fica para mim e para você, né? Já queria falar, né, de toda essa questão cerebral, mas o ser humano em si, gente, a forma de pensar, tem uma citação do Augusto Cury no livro dele, Gestão das Emoções, que é muito boa, entendendo como nós somos extremamente sociáveis. E quando a gente sente inveja, né, eu gosto, Salatiel também tem uma pregação dela maravilhosa, que ela fala sobre isso, e tem outros estudos que mostram isso também, que a gente não vai sentir inveja do artista famoso que está lá tão distante da minha realidade. A gente vai sentir inveja das pessoas que estão próximas. O ser humano é um ser extremamente sociável. Então, a gente sente inveja do melhor amigo. Por que tantos casos de traição do melhor amigo? Quando você vai conversando, porque poxa, fulano, o melhor amigo traiu fulano, o melhor amigo pegou a mulher de fulano, ou a melhor amiga tomou o marido. Isso é muito comum da gente escutar. Porque você não vai sentir inveja da pessoa que está lá distante, você sente inveja de quem você conhece ali o cotidiano, de quem você sabe, realmente conhece os bastidores. Então, são dessas pessoas próximas, porque traição de irmão, se a gente for olhar para a Bíblia, os casos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, os irmãos de José, são muitos casos de pessoas próximas, amigos, porque é natural do ser humano, gente. E isso eu vou falar mais na parte de lidar, né, com pessoas invejosas e com inveja, mas eu já quero desde já, todo mundo tem a semente da inveja em si, é natural do ser humano. Eu fui falar da Augusto Cury e me perdi. Mas no livro Gestão das Emoções, Augusto Cury, ele cita que, para a gente entender como a mente do ser humano funciona, um funcionário, ele tinha um salário maior do que todos os outros colegas dele de trabalho. A gente tem essa necessidade, né, de se destacar. Então, ele tinha um salário maior do que todos os colegas dele de trabalho. E aí perguntaram para ele se ele preferia permanecer ele com o salário dele e os outros ganhando menos, ou ele receber um aumento de 20% no salário dele e todos os outros receberem o aumento de salário. Esse estudo, ele foi feito, não foi uma pessoa só, eu só estou exemplificando para ficar mais fácil de compreender. Mas quando perguntaram para as pessoas se elas preferiam, né, ficar com o salário do mesmo patamar e os outros recebendo a menos, ou se preferia que todo mundo recebesse o aumento e igualasse os salários, todas as pessoas preferiam ganhar mais, permanecer com o salário e todos os outros ganhando a menos. Porque o ser humano, a nossa forma de pensar natural é essa, a gente quer se destacar. Como Salatiel falou, ninguém assume. Porque se perguntar se é uma pessoa invejosa, não, ninguém vai assumir que é invejoso. Quem dirá dizer que sente inveja de uma pessoa próxima?
A gente não fala, tem gente que ainda fala assim, ai, senti uma inveja branca. Nunca vi contar isso. Inveja é inveja. E aí, e surge a partir das comparações, exatamente. A gente fica, o ser humano naturalmente, a gente tem essa questão da competição, tem essa questão da comparação. E em partes, né, tem outros estudiosos, principalmente da filosofia estoica, que fala um pouco da parte boa, né, de você, da comparação, de você olhar para a vida do outro, para crescer, para buscar crescimento. Quando a gente fala de contágio social, você está com pessoas acima de você. Mas aí eu vou entrar, né, já nessa parte de por que eu atraio pessoas invejosas. Antes de começar a falar isso, eu tenho que explicar, gente, que a gente falou de lei da atração aqui já, da importância do nosso pensar e do nosso sentir. E falando de inveja, inveja é esse sentimento, né, de tristeza, de angústia por vezes, por ver a vitória do outro, por ver a prosperidade do outro. E quando eu falo de sentimento, cada sentimento tem uma frequência. Cada pensamento da gente tem uma frequência e cada sentimento nosso tem uma frequência. Então, quando eu falo, né, de sentimento, é diferente. Uma coisa é eu estar no meio de um contágio social, eu olho para a vida daquela pessoa e eu falo, poxa, admiro fulano, quero realmente ter aquela pessoa enquanto referencial para crescer. Outra coisa é quando eu olhar, eu sentir. E por mais que a gente não confesse, por mais que a gente não fale por vezes, você sente, a gente sabe quando a gente está sentindo inveja. A gente sabe quando a gente sente raiva. Mãe falou e às vezes você fala assim, tristeza, angústia, a pessoa não se identifica. Mas você sente raiva às vezes. Poxa, eu trabalho aqui, me mato de trabalhar e não posso estar, e fulano tá lá na maior facilidade, recebendo tudo de mão beijada. É inveja. A partir do momento que você se compara e você sente raiva porque o outro está no patamar que você não está, você está sentindo inveja. Então, é a gente ir primeiro se assumindo, porque por vezes é difícil até pra gente aceitar as verdades. A gente fica tentando mascarar. Não, é porque eu detesto injustiça. Então, se eu trabalho tão duro, eu mereço uma vida boa. É injusto fulano receber com mais facilidade. Você está invejando a vida da pessoa. Então, uma coisa independe da outra. A sua vida é a sua vida. A vida do outro é a vida do outro. Quando a gente vai falar de lidar com a inveja, eu vou entrar mais nesse assunto. Mas voltando para a parte da frequência. Cada sentimento tem uma frequência. E a inveja, ela tem uma frequência. Então, por quê? Por que eu atraio pessoas invejosas para a minha vida? E aí eu quero trazer duas coisas. O primeiro, né? Primeira coisa, você sente muita inveja, e aí por mais como a gente falou, todo mundo sente, mas você tem nutrido isso? É muito daquilo, o passarinho ele pode pousar sobre a sua cabeça, mas você tem deixado ele fazer ninho? A semente está aí, mas você tem deixado florescer, você alimenta isso? Então, se você está seguindo uma pessoa ali no Instagram, você percebe que você sente raiva, você deixa de seguir essa pessoa porque você está analisando que você não está lidando bem com a vitória dela? Que é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, ou eu estou sendo uma pessoa invejosa e eu estou vibrando, né? O meu sentimento é de inveja, eu estou vibrando nessa frequência. Ou eu penso muito sobre isso, eu fico o tempo inteiro pensando que o outro está me invejando. Vou dar uma paradinha para ver. Exatamente, João. Exatamente. Você está alimentando esse vazio dessa comparação, porque a vida do outro é a vida do outro. Então, se eu sou invejoso, ou eu estou pensando demais no que as pessoas estão sentindo a meu respeito. Então eu fico falando, todo mundo tem inveja de mim. Menino, ou eu vou sair com essa roupa aqui, certeza que fulano vai morrer de inveja. E tem gente que sente prazer em alimentar. Ela sabe que a outra pessoa tem essa fraqueza e ela tem prazer em alimentar. Ela tem prazer em alimentar a inveja do outro. Ela tem prazer em despertar isso. E aí você fica dizendo, meu Deus, tem um monte de invejoso, um monte de... E por quê? Você se sente tão bem em saber que essas pessoas estão sentindo inveja de você? Por que você precisa mostrar tanto para a sua vida para as pessoas? Porque é muito disso. Eu quero trazer essa reflexão aqui hoje. Por
Por que você tem essa necessidade de mostrar, de falar dos seus planos, de não deixar nada em oculto? De deixar que as pessoas saibam completamente sobre a sua vida, até para se gabar. Tem gente que tem prazer de ficar enchendo a boca para falar da vida, porque sabe que o outro vai ter inveja e porque precisa se autoafirmar. Se você tem essa necessidade de falar da sua vida, de expor tudo, é porque você está precisando se autoafirmar. Então, pensa hoje, por quê? Por que eu quero tanto falar da minha vida para as pessoas? Por que eu quero falar o preço daquilo que eu comprei, os planos que eu tenho, os sonhos? É para dizer que o meu sonho é maior do que o do outro? Deixa eu só ver aqui o comentário, senão eu vou me perder, o de Michele. Isso, a inveja ela fica normalmente escondida, porque é até politicamente incorreto, exatamente, gente, politicamente correto é um trem, porque as pessoas ficam fingindo e não assumem para si mesmas. O primeiro compromisso que a gente tem que ter é com a gente, porque se eu não assumo nem para mim aquilo que eu tô sentindo, eu não tenho como mudar, eu não mudo aquilo que eu não identifico. Então, antes de fazer qualquer tratamento, a gente tem que fazer um diagnóstico. E é muito pessoal, porque você sabe quando você sente. Às vezes você não quer assumir, mas você sabe, você sabe. Então, a gente tem que realmente ir se analisando nesse sentido. Por que eu estou atraindo pessoas invejosas para a minha vida? Eu estou nutrindo muitos pensamentos de comparação e de raiva e de inveja do outro? Ou eu estou nutrindo, eu sinto prazer em despertar a inveja do outro, eu preciso me autoafirmar, então eu fico abrindo completamente a minha vida, falando de tudo que eu vou fazer, de tudo que eu fiz, porque eu sei que eu quero despertar algo no outro, eu preciso me autoafirmar. E aí eu conto os meus sonhos, eu conto os meus projetos, para depois ficar dizendo que não deu certo porque 1001 pessoas invejaram. Que eu estou sofrendo a influência, estou sofrendo o peso da inveja, mas qualquer mínima coisa que você tem na sua vida, você já quer abrir para Deus e o mundo. Por quê? Por que essa necessidade? Então a gente tem que se analisar. Porque aí eu vou entrar já, né, na questão de como é que eu vou lidar com a inveja. A primeira coisa é isso. A primeira coisa eu tenho que diagnosticar, né? Se eu estou sendo a pessoa que está nutrindo muita inveja, ou se eu sou a pessoa que está nutrindo a inveja em mim, ou se eu sou a pessoa que estou nutrindo muita inveja no outro. Porque, como a gente falou, é questão de frequência. Se eu estou identificando muita gente invejosa na minha vida, eu estou vibrando nessa frequência. Ou sendo a pessoa invejosa, ou pensando demais nisso, tendo medo. Ai, meu Deus, tem gente que também é assim, né? Ai, eu não posso contar isso aqui pra ninguém, não posso contar isso pra ninguém, porque se as pessoas descobrirem, vai ficar todo mundo com inveja e vai dar errado e mil e uma coisa. Se você também tá aí só no medo, pensando nas pessoas invejosas e deixa de viver a sua vida, olha, não posso postar foto, não posso dizer nada pra onde eu vou, do que acontece na minha vida, porque senão vai dar tudo errado, que as pessoas têm inveja. Eu sempre digo, extremos são terríveis. Tanto um extremo quanto o outro. A gente sempre tem que buscar o caminho do equilíbrio. E entender, e aqui é importante a gente dizer, né? Entender, eu falo, né, de você expor demais, mas também entender que a partir do momento que você expõe a sua vida, você tem que estar preparado para as repercussões disso. E essa intenção, eu não vou deixar de viver a minha vida pensando no que as pessoas estão sentindo, se alguém vai ter inveja disso, e eu também tenho que entender que sim, aí a gente vai entrar aqui falando que sim, a inveja realmente ela é poderosa. Como a gente falou aqui, não é ignorar, não é fingir que não existe, porque cientificamente já foi comprovado que há toda uma alteração fisiológica quando a gente fala de inveja. Mas e espiritualmente? E tem o provérbio 27, 4, que fala que cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem poderá resistir à inveja? E para mim, a chave desse versículo é o resistir. Por quê? Você resistir fala o quê? De você fazer resistência, de você ir de frente e querer, né, medir força. Como eu falei, os extremos são terríveis. Não é que você vai ficar lutando contra as pessoas invejosas. E também não é que você vai deixar de viver a sua vida e falar e comentar os seus planos e os seus projetos com os outros.
O equilíbrio, o equilíbrio. Então, se você identificou, se você já sabe, já percebeu em algum momento que tem alguém do seu lado que tem a fraqueza, que realmente sente inveja daquilo que você faz, você vai se prevenir, você não vai resistir e querer falar para confirmar que a pessoa é invejosa e ficar acusando o outro. Não, se você não quer sentir isso, você vai o quê? Fugir disso, você não vai criar resistência, não há por que criar resistência. Você vai ocultar, você não vai falar tudo, porque se você já sabe que é a fraqueza do outro. E outra, que a palavra fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A gente quer muito acusar o outro, como eu disse aqui, ninguém está isento. Todos nós estamos sujeitos, todos nós temos essa semente dentro de nós. E o que nós temos que analisar é nos analisar para ver se a gente está cultivando essa semente. E se eu já sei que eu estou dando sugestões, sei qual é a fraqueza do meu irmão e eu estou falando, dando matéria-prima para que ele sinta inveja, para depois eu querer acusar ele e dizer, Satanás está usando a vida de fulano. Tá. Mas quem contou para fulano? As pessoas vão sentir inveja, né? Porque, em termos de planos e projetos, aquilo que elas sabem. Então, se você não quer que ninguém te inveje, não quer que ninguém sinta nada de ruim a seu respeito, você vai ter que viver numa bolha ou não contar nada para ninguém. Viver completamente isolado. Como eu falei, é o equilíbrio. Porque isso não existe, ninguém consegue isso. Então você vai realmente selecionar quais são aquelas pessoas que você vai poder contar. Porque existem pessoas que estão próximas a você que financeiramente elas não sentem nenhuma inveja de você. Elas lidam muito bem com isso. Então você sabe que para aquela pessoa você vai poder contar os seus planos financeiros. Mas ao mesmo tempo, às vezes você pode notar que aquela mesma pessoa tem uma fraqueza em termos de relacionamento. E você não vai poder contar para ela o que acontece dentro do seu relacionamento. Você não vai poder contar aquela outra área da sua vida, porque é aquela fraqueza dela. Então, é muito da gente ir analisando. Porque a gente vai ter que se relacionar com as pessoas e você vai ter que saber qual é a fraqueza de cada um para você proteger os seus projetos, proteger os seus planos. Porque como a gente falou, há sim uma influência. Eu lembro de um pastor de Santo Antônio que eu conversei, e aí um dia ele foi orar por mim, eu perguntei, né, para ele trabalhava muito com essa questão de batalha espiritual, como lidar com a inveja? Ele me disse que a nossa oração tem que ser para que Deus nos blinde, né, da influência da inveja. Por quê? Porque há outro provérbio que diz que a maldição sem causa ela não vem. Então, se eu não abro brecha, se não há brecha nenhuma, aquela maldição ela não vai vir. Mas ela pode... em termos de destruição, mas a influência ela pode vir, pode atrasar o seu plano, pode realmente trazer confusão, mais esforço. Então evite, ore, né, para que Deus te livre da influência da inveja, porque tem coisas que a gente está vivendo, as pessoas sentem inveja de qualquer coisa. Você vai orar para que Deus te blinde da influência da inveja, mas você vai agir de acordo com isso. Aquilo que você sabe, enquanto a coisa não aconteceu, não conte, guarde para você, gere em segredo. Eu gosto muito da história de Ana. Se você for ver Ana, a mãe de João Batista, deixa eu ver, não, Ana não, gente, estou falando da mãe de Samuel, Isabel. Desculpa. Isabel, a mãe de João Batista. Eu amo a história dela. Se vocês quiserem ler, tá lá em Lucas. A história de Isabel. A palavra fala que ela gerou em segredo o que ela era estéril. Ela sabia que era uma loucura. Era um sonho que ela tinha gerado. O próprio marido dela ficou mudo durante toda a gravidez porque apareceu um anjo para ele para falar que ela ia ter um filho e ele não acreditou. Que era impossível. Quem dirá as outras pessoas? Então ela guardou esse segredo e ela gerou aquilo em segredo, e a palavra fala que quando o menino nasceu, as pessoas ficaram sabendo e foram visitá-lo, os parentes. Porque, como a gente conversou aqui, as pessoas mais próximas a nós, elas vão ter essa fraqueza e cabe a nós saber disso e livrá-las de pecar. Porque nem eu sofro, nem a outra pessoa sofre. Nem você tem o seu plano recebendo influência de inveja, nem o outro vai pecar. Fica todo mundo no ganho. Mas é a gente aprender a lidar. Porque quando você fala, quando você expõe demais,
a gente vai estar sujeito. Não tem... Só que como eu falei, é o equilíbrio. A gente tem que saber... Tem um versículo quando Jesus fala, né? Que aquele que seguir ele vai ter 100 vezes mais nessa vida com retaliação. A gente não pega essa parte, né? Mas fala assim, que é com retaliação. Então, eu sempre brinco com as pessoas que estão ao meu redor. Eu falo, gente, tem umas coisas que você já sabe que vai acontecer. Tem umas retaliações que já são previsíveis. Eu sempre falo assim, ó, as imprevisíveis eu não tenho como evitar na minha vida. Vão acontecer. Mas aquelas que são previsíveis eu passo. Se eu já sei que vai gerar comentários, se eu já sei que vai gerar inveja, eu passo. Eu evito expor isso porque eu tô me blindando e tô blindando as outras pessoas. É a gente aprender a lidar e depois que concretizar, aí as pessoas vão festejar com você. Michele tá falando aqui. Exatamente, os parentes vieram comemorar com Isabel, todo mundo celebrou, porque já tinha acontecido, o menino já tinha nascido. Entende? Que, como eu falei novamente, não resista. Não tente resistir à inveja. Minha avó contou uma história que eu gosto muito. Eu gosto muito não, que exemplifica muito isso. Ela fala que tinha uma pessoa conhecida dela no convívio que quando chegava na casa de alguém, se ela olhasse para uma planta, a planta secava. E aí tinha uma família que ela chegava na casa que o povo escondia os animais, porque se ela visse algum dos animais, os animais morriam. Porque realmente é poderoso. E aí o que a família fazia? É isso que eu tô te dizendo. Não resiste não. Escondia. Sabia que a pessoa ia chegar, já escondia os animais tudo. Que aí não morriam os animais. A outra pessoa saía embora da casa sem pecar e ficava ninguém saía no prejuízo. É a gente evitar sempre o prejuízo. Porque, gente, todo mundo tem suas fraquezas. Novamente, quando a gente começa a se perceber e analisar que a gente está sentindo inveja do outro, a gente passa a ter mais compaixão, a gente passa realmente a entender que certas pessoas vão ter essa fragilidade, porque a gente tem em cada área da nossa vida. A gente vai ter que se analisar e se blindar. Então, se você quer realmente não atrair pessoas invejosas para sua vida, você quer se livrar, você vai ter que se limpar disso primeiro. É muito mais sobre a gente. Então, se eu sigo pessoas e eu percebo que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo inveja, eu vou parar de seguir. Enquanto eu não tiver maturidade, emocional para olhar para a vitória do outro e comemorar, eu não posso me aproximar dessa pessoa. Eu vou ter que realmente me afastar. Começa em mim. Porque eu já ouvi vários pastores falando isso, é muito verdade, porque para chorar com os que choram, sempre vai ter muita gente. Agora, alegrar com os que se alegram, como Jesus disse, é mais difícil, gente. Porque, pense aí, eu ria na época de vestibular, gente, eu sempre falava isso, na época que eu tava fazendo provas de vestibular, parecia uma coisa, parecia 1000 pessoas para dizer para mim que outra pessoa tinha passado no vestibular. E é terrível, porque quando você tá ali querendo muita coisa, a última coisa que você quer ouvir é que alguém conquistou isso primeiro que você. Pensa pra uma mulher que tá tentando engravidar e não consegue. A última coisa que ela quer ouvir é que outra pessoa engravidou, porque automaticamente ela vai sentir inveja, porque ela quer muito aquilo. Então, a gente tem que ir se analisando e se limpando. E percebendo justamente isso, se eu tô aqui tentando engravidar e não consigo, eu não tenho que ficar seguindo um monte de gente grávida pra ficar pensando, meu Deus, por que fulano consegue e eu não consigo? Por que na vida do fulano as coisas acontecem com mais facilidade e na minha não acontece? Então, eu vou me blindar disso, por quê? Porque pra eu atrair coisas melhores, pra eu parar de atrair pessoas invejosas, pra eu parar de atrair esse peso, essa resistência da inveja, eu vou ter que limpar em mim primeiro. Eu vou ter que mudar a minha frequência. Eu postei aqui hoje o testemunho que foi realmente muito engraçado. Eu estava me arrumando para a live e eu só pensei, olhando no espelho e falei, poxa, essa blusa pediu um colar. Mas só pensei, né? Falei, esqueci, eu tava aqui em Arraial, esqueci, já foi. E aí minha mãe tava na praia. Daqui a pouco, minha mãe chega da praia já com um colar que ela tinha comprado pra mim. Ela não sabia a roupa que eu ia vestir. Combinando com a blusa, combinando com o meu brinco. Eu falei, gente, a gente cocria o tempo inteiro. Então, se essas pessoas estão vindo pra sua vida, é você que tá cocriando esse cenário de gente invejosa, de gente desejando o que você tem.
para de pensar nisso. Primeiro em você, para de ficar olhando para a vida do outro e sentindo isso e fingindo que não está sentindo. Como a gente falou aqui, a gente não assume. Então, a gente precisa mudar a nossa frequência para a gente atrair coisas diferentes, para a gente sentir coisas diferentes, atrair pessoas que sintam coisas diferentes também. Porque a partir do momento que eu me treinar... Deixa eu só ver o que o Michele falou aqui para não passar direito. Exatamente, Michele. É a gente assumir nossas fragilidades, assumir que a gente não tem maturidade ainda para lidar com a vitória do outro e a ensinar o nosso cérebro. Quando você vê que você pensar em sentir raiva, pensar em sentir inveja e falar, não, cada um tem sua história. Cada um vai ter a sua história. Por quê? Por que a gente sente inveja? Porque quando eu olho para a vida do outro, eu só vejo a vitrine. Eu só vejo a comemoração. E quando a gente fala de redes sociais, né? E qualquer mídia social, você só tá vendo a parte boa da vida da pessoa. Por quê? Gente, mídia social pra mim é você postar coisa boa. Eu evito ao máximo postar coisa ruim ou qualquer coisa ruim que tá acontecendo na minha vida. Porque as coisas ruins, todo canto que você olha já tem. Então eu vou querer o quê? Postar coisa boa, coisa positiva, pra realmente inspirar a vida das pessoas. Mas não é só isso. Minha vida não é só o que tá no Instagram. Nem a vida de ninguém. Mas o que você vê na vitrine, então a pessoa olha pra minha vida, gente, travou pra todo mundo? Só me fala aqui, peraí, que o Luciano falou que travou, só pra saber se tá ok, me dão aqui esse sinal. Vou continuar. Ô Lu, dá uma olhadinha nessa internet. Sim, como eu tava falando aqui, quando você condiciona você mesmo a comemorar. Na mesma situação do vestibular. Quando eu tava fazendo prova, meu Deus, aparecia 1000 pessoas para perguntar se eu já tinha passado no vestibular. Ou então para me falar, é incrível, eu tenho certeza, qualquer vestibulando que tá aqui, principalmente vestibulando de medicina, aparece de toda hora aparece alguém para perguntar se você já passou no vestibular. Ou então alguém para dizer que conheceu alguém que passou. É um trem incrível. Aí depois se você passa... Gente, eu tive essa experiência. Aí a pessoa chega pra te perguntar, fulano, você passou no vestibular? E quando você fala assim, passei. Gente, você via algumas pessoas comemoravam, ficaram super felizes. Tive várias pessoas que chegaram a chorar comigo de alegria. Mas tinha outras pessoas que você via no semblante da pessoa, a pessoa esperando a resposta negativa. E ela ficava surpresa. Então, assim, a gente o que acontece na vida. E a gente condicionar a nossa mente pra gente aprender a comemorar o do outro, entendendo que cada história é uma história. A gente aprende a lidar com a inveja e a gente muda a nossa frequência para parar de alimentar e florescer a inveja em nós quando a gente aceita a nossa história. E entende que o tempo do outro não é o meu tempo. Que a vitrine do outro, aquilo de bom que está acontecendo na vida do outro, eu não sei qual foi o bastidor do outro. Eu não sei o quanto o outro chorou, o que ele passou para chegar ali. E aí eu só tô vendo a vitória. Falando aqui do vestibular. Gente, só quem passa anos sonhando com a coisa e você via prova após prova e não acontecia. Então, eu não ficava falando isso para as pessoas. Algumas pessoas próximas a mim sabiam. Mas quando alguém me perguntava, eu falava, não, tô ótimo, tô esperando em Deus. Na hora certa vai acontecer. Não, na hora certa vai acontecer, mas só eu sabia o quanto eu chorei, o quanto eu semeei para poder chegar. Então, assim, mas a gente não vê, a gente vê a vitrine do outro. Em tudo nas nossas vidas, a gente vê a vitrine. Então, falando aqui de Isabel novamente, pense o quanto Isabel não chorou para gerar aquele milagre, para poder conseguir gerar um filho quando ela já não podia. Mas assim, então ela se preveniu, imagina o quanto ela chorou. Mas depois ela comemorou, ninguém viu. Então as pessoas vão contar um milagre, né? Isabel, um milagre, tá? Mas você não sabe o quanto foi para ela poder permanecer crendo. Porque se o marido dela ficou mudo por não acreditar, Isabel é diferente, Isabel gerou um milagre, Isabel já sabia o nome da criança. Na Bíblia não fala que apareceu um anjo para ela, apareceu um anjo para o marido dela e falou qual era o nome. Mas para Isabel, não. E ela já sabia o nome daquela criança. Por quê? Com certeza ela gerou aquele milagre.
muito antes até acontecer. Então, aceite a sua história. Saiba que ela é única. E é um processo da gente aprender a amar. É a minha história. Com o outro aconteceu diferente. Eu digo porque, por exemplo, eu tive que aprender a lidar, porque quando eu ficava vendo as histórias, fulano ficou milionário aos 14 anos de idade. Outro que, com 16 anos já estava milionário. Eu falava, meu Deus. Só que é entender que cada pessoa tem uma história. Cada pessoa vai ter o seu tempo, porque você é único. Deus, ele não repete histórias. Então, é a gente realmente entender que é a minha história, que eu não preciso ficar me comparando com o outro, porque na minha vida as coisas vão acontecer no tempo que elas têm de acontecer. E eu não preciso ficar me justificando para as pessoas por que está demorando na minha vida, por que na minha vida é diferente, porque quando eu faço isso, eu tento ficar explicando, eu tento ficar falando para as pessoas que outra área da minha vida está caminhando quando alguém me pergunta, porque eu preciso me autoafirmar. Então eu falo, tô planejando, tô fazendo, eu conto os meus planos, eu conto os meus projetos, porque no fundo eu quero me afirmar para a pessoa, né, que eu sou mais daquilo que nem eu tô sentindo que eu sou. Então, novamente eu pergunto, por quê? Olha o Gabriel aqui. Ai, gente. Exatamente. Minha mãe tá falando a coisa aqui, já que eu citei, né, o exemplo, e realmente é muita gratidão pela vida da minha mãe, porque as pessoas veem eu e minha irmã hoje, e as pessoas sempre falam assim, Sandra tem filhas maravilhosas. Fica falando, parecendo, né, que ninguém passou pela adolescência, que ninguém teve uma infância. Gente, eu tenho um gênio que, pelo amor de Deus, olha, minha mãe, eu sempre falo que só Deus sabe o preço que ela pagou pra eu ser quem eu sou hoje. Eu não... Eu teve que quebrar muito minha natureza e pagar muito preço de oração para que eu desenvolvesse um relacionamento com Deus. Então é muito fácil para as pessoas olharem hoje, eu desejo, queria tanto uma filha igual a você, mas se ela sabe o preço que ela pagou para poder manter um casamento e para que eu e minha irmã tivéssemos a presença do meu pai dentro de casa, só ela sabe o preço que ela pagou para poder ensinar a gente a ter temor, a realmente viver diante de Deus com sinceridade. Então, o preço que ela pagou para conseguir lidar com os nossos conflitos na adolescência, porque todo mundo tem, ninguém vai ficar expondo, mas não se iluda, gente. A maioria das vezes, o mesmo problema que você tem na sua casa, a gente tem também. Então... Hoje de novo me acabou de rir aqui, que João Gabriel falou que esse povo fica cobrando ele a namorada e Salatiel tá aqui falando nisso, cadê sua namorada? Então, fica muito parecendo quando você olha para a vitrine e fala, queria ter uma empresa prosperando. Salatiel contou aqui um pouquinho da história dela nas duas lives, falando, né, de como ela... E realmente, a história de Salatiel é linda. Ela conta os pedaços, mas assim, só ela sabe. Às vezes as pessoas vão olhar para a vida dela e vai falar assim, menino, não sei que milagre foi esse, que sorte, né? As pessoas atribuem a sorte. Que sorte foi essa que Salatiel é tão nova, conseguiu prosperar e montar uma empresa grande, enfim... Mas ninguém sabe o preço, as emoções, o preço que ela pagou e as emoções que ela passa para poder chegar lá. Ninguém sabe os bastidores. Então, quando você olha para o relacionamento de alguém, quando você olha para a vida financeira ou para qualquer coisa, entenda que o bastidor não é igual à vitrine. Você está olhando para a vitrine. Então, eu sempre brinco quando alguém fala assim, eu queria uma história igual a de fulano. Eu falo, eu não, eu quero a minha história, porque você não fala, eu quero que Deus faça na sua vida igual na vida de Ruth, você encontre o Boaz, tá? Você tá disposto a pagar o bastidor de Ruth, de ficar viúva e pagar um preço retado? Porque você só vê, em termos espirituais, as pessoas falam também, meu Deus, eu queria ser usado igual fulano de tal. Você tá disposto a pagar o preço que a pessoa paga?
Você está disposto a pagar o preço para viver isso que você está desejando? Porque tudo tem um preço. Então, quando a gente sente inveja e etc, é porque a gente está olhando só para a vitrine. E a gente está atribuindo a talento, a gente está atribuindo a sorte, a gente está atribuindo a facilidade. Por quê? Porque o ser humano em si, a gente tende a correr de esforço. Então, por que que automaticamente eu sinto, toda vez que eu sinto que alguém conseguiu algo com menos esforço do que eu tendo a sentir inveja? Então, é a gente se autoanalisar. Deixa eu olhar aqui que eu tô perdida na hora. Tô dentro do horário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver o que vocês estão falando. Me fala aí, o que de insight que vocês tiveram. Deixa eu parar aqui um pouquinho, eu tô aqui conversando. E eu gosto de comentar os comentários. Fala aí pra mim, como é que tá aí pra vocês. O que caiu de ficha? Qual foi os insights que vocês tiveram? Manda aí pra mim, o que vocês mais gostaram da live de hoje? O que vocês ouviram de diferente? Isso mesmo, Rafa. Realmente, Giane. Ô, João, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, Michele, você é ótima. Você tá pensando se você é a pessoa 1 ou 2, né? Mas vai se analisando, porque novamente, né, a gente sempre tem um pouquinho de cada um, a gente tem que ir limpando. A questão é sempre limpar. A gente limpar, analisar o que eu tô sentindo em relação à vida do outro, em relação ao que tem acontecido na vida do outro. E analisar o quanto eu tenho pensado e às vezes me alegrado em as pessoas sentirem inveja de mim. Porque como... Ah, entendi agora, Shelly. Que bom que você veio, que bom que você veio, então. A gente sempre acha que não é com a gente, que é o outro. É o outro que é invejoso, é o outro que... Ai, Diane, eu achei ótimo. Você vai guardar seus insights em segredo pra ninguém invejar. Adorei. Ai... Exatamente, João Gabriel. Quem fala muito isso é o Pablo Marçal. A frase dele chave é: vá cuidar da sua vida. Porque quando a gente cuida da nossa vida, quando a gente está prestando atenção nas nossas dores, naquilo que a gente está sentindo, a gente não tem tempo para dar conta da vida do outro. Eu sempre falo assim, quando a gente está gastando muito tempo pensando no que o outro tem que mudar, pensando na dor do outro, no que eu tenho que ajudar o outro a mudar, é porque a minha dor não tá doendo tanto. Por isso que eu não tô olhando pra ela. Mas a gente tem que olhar pra nossa. Começa sempre em nós. Então eu tenho que me analisar se eu tô sendo a pessoa 1 e 2. 1 ou 2. Se eu tô... O que tem em mim de cada uma, né? Das duas coisas. E gastar tempo limpando. Exatamente, Lúcia. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu vou ser bem sincera, essa questão de não contar. Porque eu contava, e contava muita coisa, como eu disse, pra me autoafirmar. Porque você quer mostrar pro outro que a sua vida é melhor. Você quer se autoafirmar, você quer ocultar que... Porque quando a gente precisa se autoafirmar, a gente precisa que o outro sinta inveja da gente, é porque a gente tá mal resolvido. Então, eu era essa pessoa que contava tudo da vida porque eu queria me autoafirmar. E tive que aprender. Então, hoje, eu exponho bastante minha vida aqui no Instagram, mas as coisas realmente importantes, sonhos, projetos, eu não falo. Inclusive, eu postei
E muita coisa as pessoas, às vezes, quando eu falo, soa tanto como loucura que as pessoas nem acreditam. Então, fica uma dica aí pra vocês. Ah, eu lembro que quando eu falava, eu postei essa semana um vídeo no YouTube contando os detalhes da cirurgia plástica que eu fiz. E aí, quando eu falava, parecia loucura. Eu ficava brincando. Falava, gente, depois que eu comprar um carro, eu vou comprar um silicone. Vou botar o silicone na boca, vou comprar uma bunda. E ficava brincando. As pessoas, só que todo mundo quer, isso é loucura. E ninguém acredita num negócio desse. Então, as pessoas nunca imaginavam. É uma dica. Se você quiser mesmo, estiver querendo falar, conte brincando. Eu soando loucura. As pessoas não vão acreditar. Mas é um aprendizado. Porque as coisas realmente importantes a gente tem que guardar. Tem coisas que eu só converso realmente com minha mãe, com o Salatiel, com as pessoas de casa. Pessoas que eu sei que realmente vão estar comigo para qualquer coisa. E que estão sempre torcendo pelo meu bem. E porque eu era a pessoa que contava tudo da minha vida para as minhas amigas, para qualquer pessoa. E hoje, entendendo isso, que não é problema do outro, não é que o outro é ruim, não é que o outro... É porque cada um, gente, você desperta a fraqueza do outro. Você sabe que o sonho do outro é aquilo e você vai ficar ali tocando na ferida, não é interessante. Ou de sabendo que aquela pessoa está sonhando a mesma coisa que você e você conseguiu ter muito mais chances de acontecer mais rápido, você vai falar isso para a pessoa? Você vai estar despertando inveja e isso pode atrasar o seu projeto. Olha, o João Gabriel já tá dando um presente aqui, ó. Mas esse aqui não só tanta loucura não, a galera já vai pegar aqui e já vai acreditar, gente, ó. Quem é tia aí, já profetiza um sobrinho, já vai treinando, ficar feliz ao invés de invejar. Já profetiza um sobrinho aí, ó, que promete aí uma fazenda pra avó e um carro pra cada tia. Já vai treinando se alegrar aí com os que se alegram. Exatamente, Lu falou aqui sobre o José, eu citei, mas o José contou o sonho dele para os irmãos dele. E, claro, os irmãos tentaram, o sonho dele aconteceu? Aconteceu. Poderia ter acontecido diferente? Não sabemos. Poderia ter tido menos esforço? Não sabemos. Mas fato é que só ter passado pelo sentimento de ser desprezado e de ser apunhalado pelos irmãos, ser traído pelos irmãos, talvez ele não precisasse ter passado por isso, porque Deus ia preparar uma forma do sonho dele acontecer. Mas não sabemos, né? É especulação que uma heresia particular. Olha, o João Gabriel começou a distribuir presentes, Vitória até brotou aqui na live. Falou em dinheiro. Ai, a manhã tá aqui se entregando. Porque eu falei com ela essa semana, que eu contei as coisas pra ela tava contando pro povo, aí eu falei que não ia contar mais pra ela, porque ela fica contando e dando desculpa que é pra pedir oração. Ai, eu acho linda a humildade dessa família, gente. Vou fazer o resumo aqui da live, porque senão a gente vai ficar só falando besteira. O Gabriel tá aqui falando que o presente já é ela ser irmã dele. A modéstia dessa família é a melhor. Enfim, o que a gente conversou aqui? Como que funciona a mente do invejoso? Então, quando a pessoa ela sente inveja pelo prazer do outro, quais as áreas, né? Ativadas pelos ganhos, quando uma pessoa sente inveja pela outra. Se ela vê o outro tendo ganhos, áreas de dor são ativadas no cérebro dela. Se ela vê o outro sofrendo perdas, áreas de recompensa são ativadas na mente dela. Então é um fenômeno fisiológico, não é só, né, em termos de, quando a gente fala, às vezes espiritualmente, as pessoas têm sim um peso espiritual, que aí a segunda coisa que a gente vai analisar é por que eu atraio pessoas invejosas para minha vida. A gente falou que identifique se é você que está sentindo muita inveja dos outros, ou se você só pensa nessa questão da inveja.
se você só pensa que todo mundo vai sentir inveja de você, que você tem medo que alguém descobrir por inveja seu plano dê errado, então analise de que forma você está vibrando nessa frequência. Porque se você está percebendo isso, você está vibrando nessa frequência. Então você tem que analisar de que forma você está realmente alimentando essa frequência. E de que forma você vai limpar. A terceira coisa é como lidar com a inveja. Então, a partir da gente, você consegue celebrar e se sentir feliz pela vitória das outras pessoas? Então, condicione o seu cérebro, pouco a pouco. Pare de seguir pessoas se você sente raiva, se você sente realmente um desejo. Além, se você não consegue sentir admiração pela vitória do outro, se você sente qualquer sentimento negativo, pare de seguir, pare de acompanhar a vida dessa pessoa até que você tenha maturidade para isso. Assuma a sua fraqueza. Como eu falei aqui, todo mundo tem a semente da inveja. Resta saber se você vai cultivá-la ou não, se você vai deixar isso crescer dentro de você. Então, se analise. E a chave é não resista. A palavra fala que cruel é o furor, impetuosa é a ira. Mas quem poderá resistir à inveja? Não resista. Guarde seus sonhos, guarde os seus projetos. Saiba quem está sonhando com você. Saiba quem tem maturidade para sonhar aquele sonho com você. Quem vai dar conta numa área da vida e não vai dar conta em outra. Então analise isso. A inveja só faz mal para quem sente? Não, tia Sê, mas é isso que a gente estava falando. Tem sim um efeito espiritual, como está falando, né? Eu citei aqui que a pessoa que minha avó acompanhava. Porque você realmente pode ter prejuízo. Se você colocar seus sonhos diante de uma pessoa invejosa, pode sim atrasar, pode sim aquilo dar completamente errado, aparecer coisas ruins, entendeu? E bicho, como a gente falou aqui, tem planta que morre, tem bicho que morre. Então, tem sim, traz prejuízo, tanto para quem sente quanto para a pessoa que está sendo invejada. O que resta a nós é identificar de que forma que eu estou permitindo que aquilo aconteça. Para eu me blindar. Se sou eu que estou expondo demais a minha vida, eu querendo me autoafirmar, eu vou ter que buscar saber onde que eu estou abrindo brecha para aquilo acontecer. Eu espero, gente, que vocês realmente tenham gostado muito da live. Foi um prazer para mim estar aqui. E como eu falei, eu tô na meta, gente, de chegar aos 1000 inscritos do YouTube. Até esqueci de falar aqui antes, estava tão empolgada. Então você me ajuda muito, você que está assistindo no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, tecle no sininho e ative as notificações e compartilha essa live, vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. A gente conversou aqui na outra live da chave da gratidão, compartilha, vocês me ajudam bastante quando vocês compartilham, uma forma realmente de gratidão por eu estar aqui, né, entregando, e é maravilhoso para mim estar aqui, mas vocês me ajudam bastante quando vocês compartilham o conteúdo para que chegue a mais pessoas. Para que a gente realmente tenha pessoas mais maduras, com mais inteligência emocional, até para a gente ter como conviver cada vez melhor uns com os outros, para a gente se conhecer cada vez mais. Então, compartilhe com o maior número de pessoas. Muita gratidão a todos os que ficaram aqui na live. Viu? É realmente um prazer, aqueles que sempre comparecem, aqueles que eu não falei o nome, porque às vezes entraram depois que eu cheguei, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui no sábado à noite, em pleno feriadão, muito, muito obrigada mesmo. Ai, Auridiane. Aí, manhã, a Diane falou que ela não vai te contar os sonhos dela, que você pode orar aí, apresentando no geral mesmo. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Foi um prazer pra mim. Quem tá chegando agora, gente, vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube. Você vai poder assistir depois. Quem quiser revisar, é sempre bom. O conhecimento, ele sempre vem por repetição. Então, quanto mais você assistir, melhor. Você assistiu aqui, acompanhou aqui, vai lá pro YouTube e assiste de novo. Deixa seu like lá no vídeo, compartilha.
Maravilhoso. Um excelente domingo para vocês. Excelente fim de sábado também. Um bom feriado. Foi um prazer para mim estar aqui. Sábado que vem estaremos aqui. Eu divulgo o tema para vocês essa semana. A semana passada foi meio enrolada para mim. Acabei nem divulgando o cartaz, mas essa semana eu vou divulgar, durante a semana eu divulgo o tema da próxima live e aguardo todo mundo aqui, sábado que vem às 18 horas. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer para mim compartilhar e dividir aqui meu tempo com vocês. Um beijão.